Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, como vão? Hoje eu que estou no login da PUC aqui. Tá mandando em tudo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Não sei mandando ou não, mas hoje eu que estou no login aqui. Ricardo falou que hoje precisava usar esse login, senão não ia entrar. Então, estamos aqui. Vou compartilhar aqui a aula. Só. Aí que tem alguém aqui no waiting room. Vamos lá. Compartilhando aqui a... Pronto, compartilhar aqui a aula e a gente fica, vou deixar aqui de lado aqui, tanto a lista de participantes quanto o chat, que fica fácil aqui, para a gente conseguir falar ao mesmo tempo e ler. Bom dia a todos. Eu não tenho certeza se há, neste momento, conectado alguém que eu ainda não me apresentei, mas teremos, seja na gravação ou em outros momentos. Então, a todos que não me conhecem, meu nome é Izio Plain, eu sou médico psiquiatra, trabalho no Instituto Brasileiro do Cérebro, no IMBRACER, do professor Costa Silva, na direção médica e na coordenação neuromodulação. Trabalho também no Instituto de Psiquiatria no Hospital das Clínicas, no serviço interdisciplinar de neuromodulação, no ambulatório de cetamina e agora também no ambulatório geral, e aqui como professor convidado na PUC. Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui, mesmo que online, ainda não presencialmente, lembrando que essa aula está aberta aos alunos da PUC que quiserem vir presencialmente, desde que, obviamente, tenham tomado, no mínimo, 2 doses da vacina, né? Então, iniciando aqui, hoje a gente está fazendo todo online, nós não temos ninguém aqui nos acompanhando presencialmente, mas os alunos da PUC estão convidados, desde que, novamente, com pelo menos 2 doses da vacina, estão convidados a virem presencialmente. Também, caso venham, a aula será transmitida da mesma forma, simultaneamente. Então, bom, começando então a aula, hoje nós temos a primeira aula do curso de psicofarmacologia. Na realidade, essa é uma aula de revisão, tá? Hoje eu tenho interesse de fazer uma revisão rápida dos conceitos que já foram abordados sobre psicofarmacologia, sejam os conceitos ainda da faculdade, sejam os conceitos que nós abordamos rapidamente durante as nossas aulas de clínica. Só para explicar rapidamente como será essas aulas, nós temos 8 aulas nesse curso de psicofarmacologia. Hoje, uma aula introdutória no curso, com uma revisão. Na sexta-feira, nós teremos uma aula sobre a farmacocinética aplicada à psiquiatria. Nós vamos falar sobre todas as etapas da farmacocinética e aonde na psiquiatria isso é importante ou não, e pincelar um pouco de farmacogenética também. Na terceira aula, nós iremos abordar aí começamos com as classes medicamentosas, nós iremos abordar os antipsicóticos, o mecanismo de ação, eficácia, o que nós temos hoje de evidência clínica para antipsicóticos, principalmente, obviamente, na esquizofrenia, mas em outros quadros também. Na terceira aula, na quarta aula, nós iremos abordar os antidepressivos da mesma forma. Na quinta aula, nós iremos abordar, será a vez dos estabilizadores do humor,
os anticonvulsivantes e o lítio, lembrando que os antipsicóticos já terão sido abordados. Na sétima aula, aliás, sexta aula, nós iremos abordar os benzodiazepínicos, os ansiolíticos, sejam eles benzo ou não benzodiazepínicos, tá? Lembrando que a classe não benzo tem crescido cada vez mais. E na sétima aula iremos abordar os psicoestimulantes. Por último, a oitava aula será sobre novos alvos farmacológicos, e aí falaremos sobre a acetamina, sobre os outros alucinógenos, sobre os canabinoides. A princípio, são os novos medicamentos, os novos alvos farmacológicos que nós temos em estudo. Basicamente, essa é a organização dessas próximas aulas. Nós decidimos abordar não por transtornos, e sim por classes medicamentosas, já que essa é uma aula de psicofarmacologia com o tema da base à clínica. Por outro lado, nas aulas de clínica psiquiátrica, nós temos abordado cada transtorno em separado. Bom, já falado a apresentação do curso, a apresentação pessoal, nós podemos, então, iniciar agora essa aula de revisão neste momento. Então, vamos lá. Lembrando, então, antes da gente falar, como eu falei, essa é uma aula introdutória, tá? Depois nós vamos voltar todos os assuntos a partir da aula que vem de uma forma mais mais aprofundada, mas lembrando que na psicofarmacologia a gente tem que lembrar de dois princípios básicos, as noções básicas de farmacocinética e as noções de farmacodinâmica, de uma forma bem resumida e um tanto quanto até correta, mas bem resumida. Farmacocinética seria aquilo que o nosso organismo faz com os medicamentos, farmacodinâmica, o que os medicamentos fazem com o nosso organismo. Explico. A farmacocinética estuda todos os processos que o medicamento leva para poder influenciar em nosso organismo pelos mecanismos próprios do nosso organismo. A farmacodinâmica estuda os mecanismos do medicamento na ação no nosso organismo, tá? E as classes farmacológicas, como a gente já falou. Então, continuando aqui, vamos começar a falar sobre farmacocinética, as noções básicas, né? Lembrando, quando nós falamos de farmacocinética, nós temos a obrigação de lembrar em psiquiatria de liberação, absorção, distribuição, metabolização e excreção, tá? Hoje, até pouco tempo atrás, quando nós falávamos de liberação, na verdade, pouco tempo não, até mais de quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, liberação era somente o fato da molécula ser liberada daquela cápsula pequena em que ela estava. Hoje, liberação fala muito quando nós falamos do uso de medicamentos de liberação prolongada, o que hoje é muito frequente, é um uso muito corriqueiro na psiquiatria, principalmente porque nós levamos em consideração que os nossos pacientes têm uma dificuldade maior de fazer uso de posologias mais complicadas, mais complexas. Então, a maior parte dos medicamentos hoje busca essa liberação prolongada. O que é a liberação prolongada? A gente vai falar um pouco mais, de forma mais específica na aula que vem, mas a liberação prolongada nós utilizamos métodos diferenciados, também nós não somos farmacêuticos, então a gente não precisa compreender exatamente esse método diferenciado, mas nós utilizamos métodos diferenciados para que o nosso medicamento seja liberado de forma vagarosa no sistema gastrointestinal e chegue aos poucos na corrente sanguínea para que ele haja durante pelo menos o dia inteiro. Nós temos aí, então, uma liberação, ela pode ser liberação imediata ou prolongada, e a liberação também depende da via de administração do medicamento. A gente vai falar isso mais para frente. A absorção.
A absorção é o momento em que o medicamento o fármaco, ele é absorvido pelo nosso organismo. Dependendo da via que nós utilizamos, vocês me dão um segundo, só que uma urgência aqui, um segundo. Mil desculpas a todos. Deixa eu me ausentar 2 segundos aqui. Voltando, já estávamos falando sobre a absorção. Então, dependendo da via de administração escolhida, a absorção ela vai ser, e do mecanismo de liberação, a absorção vai ser mais prolongada ou não. Nós sabemos que a via mais imediata de absorção é a via endovenosa. Até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, até 10, 5 anos atrás, nós dizíamos que não há medicamentos de administração endovenosa na psiquiatria. Isso hoje é mentira. Nós utilizamos acetamina endovenosa. Aliás, como falei já anteriormente, eu atualmente estou no ambulatório de cetamina no Instituto de Psiquiatria também, faço a rotina de segundas e terças à tarde, e lá nós fazemos, tive essa semana já um total de 19 pacientes fazendo uso de medicação endovenosa na psiquiatria, que antes nós dizíamos que não há, hoje há, sim. Então, nós temos a via de ação endovenosa, a via de absorção mais rápida, quase que imediata. Nós temos a via, na psiquiatria, a via subcutânea também, lembrando que a cetamina, ela tem estudos para uso subcutâneo, nós temos mais estudos, nós vamos falar isso na última aula, mas nós temos mais estudos endovenosos e intranasais, mas a gente tem também o uso da subcutânea, existem estudos, pelo menos. Nós temos a via intramuscular, tanto os medicamentos intramusculares de liberação imediata, como o haloperidol de liberação imediata, a clorpromazina de liberação imediata, o zuclopentixol de liberação imediata e outros antipsicóticos que nós podemos utilizar de liberação imediata, ou mesmo alguns benzodiazepínicos, eu digo alguns porque a gente tem que tomar muito cuidado com o benzodiazepínico, aquele que sim pode ser utilizado por via intramuscular, fazendo um grande parênteses aqui, a gente ainda vai falar sobre isso, mas, lembrando, midazolam e o lorazepam são os únicos que têm uma distribuição eficaz e não errática por via intramuscular. Tá? O diazepam tem uma absorção muito errática por via intramuscular. Nós temos os medicamentos intramusculares de depósito, que eles são... Professor. Sim. Pode falar, Caio. Caio? Oi? Oi, você me ouviu? Eu não ouvi você. Ô, professor, em relação a essa absorção do midazolam errática aí, Não entendi direito. Diazepam. Diazepam, perdão. Essa Tá. absorção intramuscular errática. Por que O disso? diazepam, a gente vai falar... Porque a gente usa muito emergência, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente entrar em benzodiazepínicos. Mas o diazepam, ele tem uma absorção errática intramuscular. A princípio, a formulação do diazepam ela é feita mais para uso... Aquela formulação que a gente tem em emergência, ela é feita mais para uso endovenoso e não intramuscular. O que sim pode ser utilizado em emergência sem problemas é o midazolam. O midazolam pode ser utilizado sem qualquer problema. O lorazepam não existe no Brasil, a formulação intramuscular dele. A gente gostaria muito que existisse, é o benzodiazepínico mais utilizado nos Estados Unidos para emergências, quando nós falamos de intramuscular.
Já o diazepam intramuscular, a gente tem que ter um certo receio. A gente vai falar mais sobre isso, mas obrigado pela pergunta. Eu sei, eu dei um spoiler e não concluí. Beleza, Oi? aguardando a explicação na aula, então. Ok. É porque o midazolam a gente não costuma, assim, não é em toda emergência que a gente tem, nas UPAs da Verdade. vida aí. E o diazepam tem uma lenda que, pô, todo mundo tem medo de fazer IM, de fazer EV, porque rebaixa o paciente, não sei o quê. Sim. A gente costuma fazer IM mesmo, né? A princípio, o paciente com agitação psicomotora, ele se beneficia muito mais, por exemplo, de uma clorpromazina intramuscular do que um diazepam intramuscular, que vai ser sedativo igual. O haloperidol não é tão sedativo, ele é o melhor medicamento para agitação psicomotora, mas ele não é tão sedativo assim. Mas, enfim, o midazolam também tem que ser os cuidados, tá? Mesmo midazolam IM, a gente tem que tomar cuidado porque ele pode causar depressão respiratória. A gente vai falar tudo isso quando a gente falar sobre benzodiazepínicos. Infelizmente, tem bastante tempo mais para frente, mas a gente vai falar. Show de bola, paciência, então. Obrigado, professor. Valeu. Desculpe. É um problema. Eu vou fazendo introdução, vou abrindo parênteses e vou botando pergunta na cabeça dos outros. Desculpa. Continuando, a gente estava falando das vias de administração. Então, hoje na psiquiatria, a gente utiliza quase todas as vias de administração, né? A gente falou da endovenosa, subcutânea, intramuscular, em tanto de liberação imediata quanto de depósito. Nós temos antipsicóticos de depósito intramusculares excelentes, o haloperidol de depósito, acho que todos aqui estão familiarizados, o haloperidol decanoato. Nós temos também o zuclopentixol de depósito, nós temos agora lembrar o nome do fármaco vai ser difícil, o Piportil, que quase ninguém mais usa, esqueci agora exatamente o nome do Piportil. Nós temos a risperidona de depósito, a paliperidona de depósito, enfim, nós temos muitos medicamentos antipsicóticos de depósito para uso prolongado também. Além disso, nós temos a via sublingual, ela é muito utilizada na psiquiatria, nós temos principalmente para benzodiazepínicos e para medicamentos não benzo, nós temos o clonazepam sublingual, o alprazolam sublingual, eles têm uma início de ação mais rápido do que via oral, a gente vai falar isso mais para frente. Nós temos o zolpidem sublingual também, muito utilizado na prática clínica, acho que todo mundo aqui já deve ter utilizado na sua prática clínica para sedação. Nós temos a via, eu estou deixando a oral por último, vocês já perceberam, então nós temos a via intranasal, agora inaugurada com a acetamina intranasal, nós vamos falar sobre a acetamina na última aula, e por último nós temos a via oral. Talvez a maior parte dos nossos medicamentos utilizam a via oral e dependem da absorção no trato gastrointestinal, tá? Só fazendo aqui um parênteses, uma das poucas vias de administração que nós ainda não temos medicamentos é a via retal. Não consigo pensar em outras vias, talvez aqui via peritoneal também, nós não temos medicamento. E via tópica. Aliás, tópica temos sim. Nós compartilhamos com a neurologia os medicamentos anticolinesterásicos, os medicamentos para tratamento de quadros demenciais, e nós temos anticolinesterásicos PET. Então, nós temos também a via tópica, e nos Estados Unidos a seleginina transdérmica também é utilizada. No Brasil a gente não tem, infelizmente, seleginina transdérmica. Então, isso quanto à absorção, nós temos a distribuição. Então, cada uma dessas vias, aliás, se ela tem alguma lesão, se ela tem alguma alteração, essa alteração ela vai levar a uma alteração na absorção, então o paciente terá um maior efeito daquele medicamento. Dá um exemplo aqui clássico da via oral, que é a nossa via principal na psiquiatria, talvez na medicina, e temos pacientes, um exemplo da clínica prática, tá? Pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eles podem, dependendo do tipo de cirurgia bariátrica,
deixar de absorver, fazer síndrome desabsortiva para alguns medicamentos. Então, muito cuidado, paciente pós-cirurgia bariátrica pode parar de responder ou responder menos àqueles medicamentos utilizados. Por quê? Porque houve uma alteração na absorção daquele medicamento. Também quadros que cursam com síndrome desabsortiva também podem ter alguma alteração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de absorção do medicamento. Da mesma forma, obviamente, se o paciente está desidratado, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado com a via endovenosa. Enfim, e outras vias de administração, cada uma delas. Via tópica, se o paciente tem uma lesão tópica importante, eu não vou utilizar um PET, tá? A gente vê isso muito com reposição de nicotina, com pacientes em uso de anticolinesterásico, rivastigmina, lembrei, não é? Eu queria falar Excelon, mas não queria falar o nome da marca. Então, rivastigmina transdérmica. Alguns pacientes demenciados fazem alergia, fazem quadros atópicos com o PET, e obviamente ele não vai absorver bem aquele medicamento, então a gente não vai utilizar esta via, por exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado se o paciente tem alguma alteração na via de absorção para escolher o medicamento. Por outro lado, também, isso pode nos facilitar. Um paciente, por exemplo, com cirurgia bariátrica, a gente pode até utilizar a via oral, a gente vai tentar limitar quais medicamentos ou qual tipo de medicamento para que ele seja melhor absorvido. Talvez num primeiro momento, a gente não vá utilizar medicamentos de liberação prolongada, ou num primeiro momento a gente não vá utilizar comprimidos rígidos, a gente pode utilizar medicamento de gota. Da mesma forma, aliás, fazer aqui um parênteses, um paciente, por exemplo, que tem que está gastrostomizado. Eu tive um paciente que estava gastrostomizado, a gente precisa pensar em medicamentos que vão ser mais facilmente absorvidos e que não vão precisar tanto da passagem, principalmente esofágica. Então, medicamentos que não têm cápsula, ou mesmo um medicamento de gota ou líquidos, tem uma preferência nesse caso. Então, isso vai depender muito do paciente também. Então, nem sempre aquele paciente é resistente ao medicamento. Às vezes, o medicamento nem chegou ao alvo terapêutico dele. Próximo passo na farmacocinética é a distribuição. Dependendo de cada via de administração, a distribuição ela pode ser mais rápida ou mais devagar. Também dependendo do medicamento, se ele tem uma ligação a proteínas plasmáticas ou não, ele também pode ter uma distribuição diferenciada. Cuidado, a maior parte dos nossos medicamentos, como eles precisam passar a barreira hematoencefálica, eles são carreados por proteínas, já que eles são lipossolúveis. Então, esses medicamentos podem ter alteração quando nós temos uma modificação das proteínas plasmáticas. Então, tomar esse cuidado também, tá? Um outro ponto aqui são as interações medicamentosas, mas eu vou deixar para falar isso daqui a pouco. Nós temos também a metabolização. A metabolização, no caso, a maior parte dos medicamentos psiquiátricos, com a grande exceção do lítio, tem a sua metabolização primordialmente no fígado. O lítio passa por metabolismo renal, nós sabemos. Então, nós temos que lembrar principalmente das enzimas P450. Outras enzimas também são importantes. Na próxima aula de farmacocinética, nós vamos pincelar um pouco mais sobre essas enzimas de metabolização e por que elas são importantes na psiquiatria, tá? De qualquer forma, lembrando, principalmente das enzimas P450, das interações relacionadas ao sistema P450. Dependendo dos medicamentos que esse paciente utiliza, pode ocorrer uma interação medicamentosa tal que o nosso medicamento ele pode não agir ou ter uma ação muito maior. Então, cuidado com as interações medicamentosas. Eu falei que na distribuição nós também temos interação. A interação está relacionada às proteínas carreadoras na corrente sanguínea.
Na metabolização, a nossa interação ela está relacionada com, principalmente, enzimas P450, a interação de metabolismo renal, quando nós falamos do lítio, e outras interações dentro da metabolização, que podem levar a um aumento da metabolização do nosso medicamento ou uma lentificação da metabolização do nosso medicamento, que pode aumentar ou diminuir a função dele, dependendo de cada um dos medicamentos. Ísio, eu vou lembrar de todas as interações medicamentosas? Bom, cada um conhece a sua memória. Eu não lembro de todas as interações medicamentosas. Vou ser sincero, não lembro. A gente lembra das principais interações. Então, como é que eu faço? Fácil. Hoje, muito fácil. Eu não sei como é que era prescrever até alguns anos atrás, sinceramente. Até alguns anos, eu digo assim, até, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, mas pelo menos desde 10, 12 anos atrás para cá, nós temos programas que podem fazer esse trabalho por nós. Então, a gente pode utilizar um programa que avalie a interação medicamentosa e, com isso, nós podemos saber se o paciente tem ou não possibilidade de ter interação dependendo dos medicamentos que ele utiliza. Aconselho o uso desses programas, tá? A partir dessa primeira aula, eu já digo logo, se eu posso aconselhar alguma coisa, eu aconselho o uso desses programas de interação, a não ser que as pessoas tenham uma memória fora do comum, ou um conhecimento muito voltado para interações medicamentosas. Cada dia nós temos mais medicamentos e cada dia nós temos maior possibilidade de interação. Você tem algum para indicar? Alguns. Gratuito, nós temos o Hipócrates. Eu vou colocar aqui no chat para todos verem o nome. Não ganho nada dele, tá? Não tem nenhum conflito de interesse nesse caso. O nome é Hipócrates, com E. E nós temos também vou até olhar aqui para não errar o nome. E nós temos também o Medscape. Esses dois são dois aplicativos gratuitos que podem ser utilizados tanto online quanto como app, como aplicativo de celular. Alguns sistemas de prescrição brasileiros estão ajudando muito na interação medicamentosa. Nesses eu posso e eu devo falar sobre o MEMED. Também, como falei, não ganho nada dele, tá? Não tenho nenhum conflito de interesse nesse caso. Quando eu tiver, eu falo. Nesse aqui eu não tenho conflito de interesse, então eu posso falar dos sistemas sem problema nenhum. O MEMED é um sistema gratuito também de prescrição e que ajuda um pouco na interação. Não sei se vocês já utilizaram, a gente coloca ali o medicamento e ele mostra para a gente quais são as possíveis interações mais comuns. Cuidado com as interações quando o MEMED fala, porque algumas interações ali ele fala da classe, é muito generalizado, às vezes assim, lítio e benzodiazepínicos, isso não quer dizer que é o lítio e o nosso benzodiazepínico, mas pelo menos dá alguma luz. Eu quero pagar. Tem, claro que tem. Um sistema muito interessante pago que nos ajuda não somente com interação medicamentosa, mas também com auxílio em clínica, e particularmente eu acabo utilizando até para poder ter um certo auxílio de diagnóstico de exclusão clínico, né? Clínico neurológico, porque não sou clínico, não sou neurologista, e às vezes a gente precisa pensar e pode nos ajudar, é o UpToDate. UpToDate é caro, eu sei disso, mas alguns serviços e alguns hospitais dão a possibilidade do uso do UpToDate. Eu tenho essa sorte, que no Hospital das Clínicas nós temos acesso a alguns sistemas bem interessantes, um deles é o UpToDate até remotamente, então utilizo bastante até para o consultório, mas ele tem um sistema de interação medicamentosa bem interessante. Eu, particularmente na prática clínica, é o que eu uso. E existe um outro sistema, a gente pode falar sobre ele depois, que ele fala também sobre interações medicamentosas e interações e farmacogenética, mas é um sistema bem caro também. Então, só para... Não sei se essa era a dúvida, eu vi que a Bruna tinha aberto o microfone, não sei se essa era a dúvida que ela ia perguntar, mas são sistemas
Para a prática básica, os sistemas gratuitos já ajudam, tá? Ajudam muito. Obrigado, Ana Paula, pela pergunta. Se eu uso o UpToDate para pesquisa de artigo, não. Eu acabo usando o PubMed mesmo, tá? O UpToDate, ele tem artigos, mas, a princípio, ele está com tudo mais consolidado. Agora, se você... Obrigado, Bruno. Agora, se a pergunta é uma pesquisa de artigos para uma revisão rápida de prática clínica, eu estou na dúvida, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? O UpToDate, ele funciona muito bem como para decision tree, para a gente poder decidir um organograma de decisão. Mas, principalmente se a gente está falando de áreas que não são as nossas, né? Principalmente a gente fala sobre um diagnóstico diferencial clínico, um diagnóstico diferencial neurológico, ele é bem interessante. Se eu quero fazer realmente uma revisão de artigos, principalmente se é para uma aula, ou mais ainda para um artigo de revisão, para um artigo de revisão sistemática ou não sistemática, aí acho que a gente não tem como fugir do PubMed, do Medline, acho que não tem muito como fugir. Para capítulo de livro também, acho que a gente não tem muito como fugir. Aliás, fazendo aqui uma propaganda, o proxy da PUC abre muito site de artigo pago, tá? Então, vale a pena, às vezes, pegar o proxy da PUC lá com o pessoal da biblioteca e, com isso, poder abrir artigos pagos sem necessidade de pirataria, SciHubs e companhia. Não vou dar o nosso... Não falei do SciHub aqui, não fui eu. Voltando. Espero ter... Tirei a dúvida, Ana? Bom, continuando. Continuando nossa revisão e nossa introdução à farmacocinética. Por último, nós temos a excreção, obrigado, nós temos a excreção do nosso fármaco. E, obviamente, isso vai depender muito da meia-vida desse fármaco, tá? A meia-vida, porque o primeiro fármaco ele vai ser metabolizado para depois ser excretado. E a maior parte dos nossos fármacos tem a excreção ou renal ou a excreção intestinal, tá? Então, a excreção é o último passo aqui para a eliminação desse fármaco do organismo. Nessa parte, eu chamo muito a atenção, cuidado com todo aquele quadro clínico ou aquele fármaco que lentifique ou acelere a excreção dos nossos fármacos, tá? Isso pode fazer com que o nosso medicamento saia da corrente sanguínea e a gente que está ali contando com uma meia-vida maior, perca essa meia-vida e o paciente não apresente melhora. Prática clínica, a gente pode falar sobre alguns diuréticos e o próprio lítio. Quando nós falarmos sobre o lítio, nós vamos falar sobre essa interação, mas o lítio ele tem, dependendo do tipo de diurético, pode aumentar, pode acelerar ou lentificar a excreção dele. Isso pode levar a uma piora do controle do quadro clínico ou, pior ainda, uma intoxicação. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando nós falamos da interação medicamentosa ou de quadros clínicos, tá? Um paciente com insuficiência renal, por exemplo, não é um paciente que tem a possibilidade de utilizar vários fármacos, incluindo o lítio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Dependendo do grau de insuficiência renal, alguns medicamentos serão proscritos. Como eu vou saber sobre isso? Eu não vou decorar tudo sobre medicamento. De novo, existem softwares que podem nos ajudar. A gente não é clínico, às vezes a gente não conhece tudo isso, a gente pode utilizar esses softwares, tá? Falando de novo, eu não sei exatamente como era feito antes, acho que o pessoal tinha uma memória muito boa, ou abria livro, acho que abria mais livro mesmo. A gente hoje tem a possibilidade de usar o software, que é um substituto do livro. Na realidade, é isso, né? O software está aí para substituir, para ajudar, para nos ajudar da mesma forma que o livro nos auxilia. Não vou dizer que ele substitui, mas ele auxilia da mesma forma, a gente pode usar tanto o livro quanto o software. Eu gosto de usar livro. Usa livro, pelo amor de Deus, usa o que você está mais... o que você tem mais prática. Continuando, então, falando sobre a liberação. Como nós falamos, nós temos as fórmulas de liberação imediata ou instantânea e as fórmulas de liberação prolongada. Não sei qual é a fórmula de liberação prolongada. Como é que eu posso ver? Duas formas.
Primeira forma, bula do remédio. Ah, mas eu vou ler bula? Qual o problema, né? Se eu estou na dúvida se aquela fórmula é prolongada ou não, vamos dar uma olhada na bula. Existem também vários, hoje em dia, aplicativos que abrem a bula na mesma hora. De novo, não tem conflito de interesse com nenhum desses aplicativos. Não posso falar o nome de todos. Nós temos no Brasil o próprio MEMED, ele tem a bula dos medicamentos, você clica ali no medicamento, ele vai abrir a bula para você. O Consulta Remédios tem a bula do medicamento, tem o Vadmecum, tem a bula do medicamento, um aplicativo novo do Grupo A, que traz, eu vou lembrar aqui o nome desse aplicativo, esse é pago, é um bom aplicativo, mas é pago, é o ArtMed mais Psi, tem a bula do medicamento. Eu esqueci do 5 Minutes Consults, que também é bem interessante para a clínica médica. Todos esses aí a gente pode trazer a bula do medicamento. Cordioli ou o Stahl, os 2 guias de psicofarmacologia são bem interessantes, são os guias práticos de psicofarmacologia mais utilizados e mais interessantes aqui no Brasil, pelo menos. Ambos têm versão em português. O Cordioli é brasileiro, o Stahl, o Prescriber's Guide, o guia de prescrição do Stahl, tem uma versão brasileira que não se chama guia de prescrição, e eu esqueci o nome dele, eu vou depois mandar. Enfim, é um guia de prescrição, em inglês se chama Stahl's Prescriber's Guide, em português eu não tenho ele, não lembro do nome, mas, se eu não me engano, é psicofarmacologia clínica ou psicofarmacologia para prática clínica, uma coisa dessas, do Stahl e o Cordioli também. Ambos trazem parte da bula, é parte importante para a gente, então são o que eu indicaria para a gente conhecer de uma forma mais rápida a indicação e a farmacocinética desses medicamentos. Então, existem as fórmulas de liberação imediata, as fórmulas de liberação prolongada. Ah, mas existe uma dica para saber a fórmula de liberação prolongada? Claro que existe. Sempre tiver escrito CR, XR, XL, CL, enfim, XRO e todos esses outros nomes do lado, isso quer dizer liberação prolongada. São fórmulas de tipos de liberação prolongada, extended release, extended liberation, e aí vai cada um deles com um nome diferente. São fórmulas de liberação prolongada. Outra maneira de saber, o remédio tem suco? Se ele não tem suco, é porque aquela cápsula ela está sendo protegida por algum motivo, geralmente por ter liberação prolongada. Ah, isso está falando que remédio para liberação prolongada não tem suco? Isso é uma mentira. O lítio, o lítio da Eurofarma, carbolítio 1CR, é o único que tem liberação prolongada no Brasil, por isso eu estou falando o nome da marca, ele tem suco, e ele é liberação prolongada, porque o mecanismo que ele usa não é da cápsula. Mas, se não tem suco, provavelmente ele não pode ser partido por conta da liberação prolongada. Então, primeiro erro aqui de paciente, às vezes, leva a uma má resposta da medicação. Cuidado com se esse medicamento está sendo partido ou macerado sem possibilidade, tá? Já vi pacientes macerando medicamentos que têm uma liberação totalmente diferenciada. Por exemplo, a paliperidona oral, que não é tão utilizada hoje na prática clínica, a gente acaba usando muito a paliperidona intramuscular, não usa tanto a oral. A paliperidona oral, ela tem um mecanismo muito diferenciado de liberação. Na realidade, toda a cápsula dela é importante para a absorção do líquido no trato gastrointestinal, e isso faz com que a medicação seja liberada aos poucos, até o momento em que a cápsula até o momento que a cápsula é evacuada. Na realidade, a cápsula não é absorvida, o medicamento ele vai sendo liberado aos poucos. Não sei se vocês já viram, a paliperidona oral, ela tem um furinho, o medicamento sai por aquele furinho. Existem outros medicamentos que têm sistemas também diferenciados, por exemplo, o Zolpidem de liberação prolongada, não o Zolpidem de liberação imediata ou de prolongada. Ele tem dois mecanismos, ele tem o mecanismo imediato e o mecanismo prolongado. Ele leva à sedação imediata, e depois ele mantém o sono
com o mecanismo de liberação prolongada. Esses medicamentos, quando são macerados, eles perdem totalmente a função deles. Se eles são partidos, eles perdem totalmente a função deles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitos pacientes não respondem, às vezes, ao tratamento, porque não estão fazendo uso do medicamento da forma correta e a liberação deles acaba sendo alterada. Isso para a gente falar um pouco, a introdução sobre a liberação, aqui a gente tem que tomar mais cuidado neste primeiro momento, nesta primeira aula. Absorção. Lembrando, tá? Por conta da alta solubilidade dos psicotrópicos, e assim, para ser um medicamento que age em sistema nervoso central de forma direta, esse medicamento, a princípio, precisa ser lipossolúvel. Se ele não for lipossolúvel, ele não passa a barreira hematoencefálica, tá? Isso aqui é uma coisa básica. Se eu não tenho passagem da barreira hematoencefálica, ele não vai agir no nosso sistema nervoso central. Então, por conta disso, todos eles são altamente lipossolúveis. Por isso, eles são absorvidos muito rapidamente também, tá? Seja por via oral, seja intramuscular, obviamente endovenosa, obviamente via sublingual, e outras vias. Transdérmica também, eles têm uma absorção muito rápida. Por isso, quando nós utilizamos medicamentos intramusculares e eu quero que a ação seja prolongada, eu preciso usar formulações que impeçam que a absorção seja imediata. E é exatamente isso que acontece na haloperidol decanoato, no zuplompetixol de depósito, na paliperidona de depósito, na risperidona de depósito e outros medicamentos de depósito. Eles vão sendo absorvidos de forma lenta, porque eles são formulados de forma tal que eles impedem que o nosso músculo absorva mais rápido, tá? Diferente de outros medicamentos. Por exemplo, alguns antibióticos intramusculares, eles já são de liberação prolongada de forma natural, porque o músculo ele vai absorvendo de uma forma lenta. Aqui não, aqui eu preciso lentificar a absorção. Da mesma forma, os medicamentos de liberação prolongada lentificam a absorção e, enfim, são pontos que a gente tem que lembrar. A administração IM, a administração EV, evita o metabolismo hepático de primeira passagem, tá? Então, se eu quero evitar o metabolismo hepático de primeira passagem, aliás, outra administração que evita também, a administração transdérmica, seja, o que a gente tem transdérmico hoje? No Brasil, infelizmente, somente 2 medicamentos. Caramba, eu acabei de falar. O Excelon, desculpem, a ribastigmina de liberação transdérmica e a nicotina transdérmica, porque, lembrando, é parte da psiquiatria o tratamento das dependências e a adicção de tabaco é um quadro psiquiátrico, então a gente tem que saber utilizar quando necessário a nicotina transdérmica. Nos Estados Unidos existe também a seleginina transdérmica, que nós não temos, infelizmente, no Brasil. A seleginina transdérmica é um inibidor da monoaminoxidase, um antidepressivo, que pode ser utilizado por via transdérmica. Eu gostaria muito de ter. Eu, trabalhando com depressão resistente, eu gostaria muito de ter seleginina transdérmica no Brasil. Infelizmente, nós não temos. Então, tanto via intramuscular, via endovenosa e via transdérmica evitam o metabolismo hepático de primeira passagem. E a via sublingual? Ela evita parcialmente, tá? Então, medicamentos sublinguais vão agir mais rápido do que os medicamentos orais e evitam parcialmente o metabolismo hepático de primeira passagem. Então, se eu tenho medo de alguma interação a nível hepático, ou se o paciente tem alguma alteração hepática, a gente pode evitar essa primeira passagem. Cuidado! Se nós estamos falando de prodrogas, se ele não passa pelo fígado, ele não age. Mas, obviamente, prodrogas não têm essas formulações de propósito, né?
Distribuição, o que eu preciso lembrar da distribuição nessa revisão? Lembrando, tudo isso aqui é revisão, principalmente da faculdade, mas a gente esquece, então é importante a gente lembrar. Na aula que vem, lembrando para todos os que não tinham chegado ainda, na próxima aula nós vamos falar sobre farmacocinética aplicada à psiquiatria. Então, nós vamos nos aprofundar mais na farmacocinética, tá? Então, distribuição, que nós temos que lembrar. Primeiro, a maior parte dos medicamentos tem níveis plasmáticos variáveis. Então, cuidado com o nível plasmático e cuidado com proteínas plasmáticas. A gente, tirando o lítio, a maior parte dos nossos medicamentos são lipossolúveis, o lítio também, mas não tem uma característica um pouco diferente, ele é um íon. Então, tirando o lítio, a maior parte deles se liga a proteínas plasmáticas. Se o paciente tem alguma alteração em proteína plasmática, se tem interação, algum medicamento que ele está fazendo uso está ligado a proteínas plasmáticas, esse paciente pode ter um quadro de intoxicação. Tá? Então, cuidado com esse tipo de interação também, não somente interação com P450. Outro ponto também, os níveis plasmáticos são variáveis nos nossos medicamentos. Alguns medicamentos podem ser monitorados, e quando eles podem ser, aconselharia o monitoramento, tá? Quais são os medicamentos que podem ser monitorados? Nós temos o lítio, o primeiro medicamento a ter a sua monitoração indicada na psiquiatria, principalmente por conta da janela terapêutica do lítio. O lítio tem uma janela terapêutica muito pequena, então, e como a excreção dele é renal, isso vai depender de cada paciente, então a gente precisa saber a dose sérica, não a dose oral. O paciente pode fazer uso de 450 miligramas de lítio e estar dentro da janela terapêutica, o paciente pode fazer uso de 1.200 miligramas de lítio e não estar dentro da janela terapêutica, ainda precisar de mais. Isso depende muito da excreção, isso depende muito da absorção, isso vai depender também da distribuição do lítio. Então, cuidado no caso do lítio, a gente precisa fazer dose sérica. Qual outros medicamentos na psiquiatria eu posso monitorar? Todos os anticonvulsivantes. Todos os anticonvulsivantes têm possibilidade de monitoração. Alguns já são até cobertos pelo plano de saúde, a monitoração deles, outros não, mas a gente pode monitorar nível sérico de anticonvulsivante. Aconselharia, principalmente em pacientes com transtorno bipolar, vale a pena a gente saber se o paciente está em nível sérico, porque a gente mata 3 questões. Primeira questão, se o paciente está tomando remédio, talvez esse seja o maior motivo de não resposta, então a gente vai saber se o paciente está tomando remédio, a gente vai saber se o remédio está sendo absorvido e a gente vai saber se o remédio está sendo distribuído da forma correta. Então, a gente mata essas questões e, com isso, a gente consegue formular uma prescrição individual a este paciente, que é nossa pretensão, em breve, personalizar cada vez mais o tratamento do paciente, né? A maioria dos psicotrópicos, a gente já falou, enfim, da ligação proteínas plasmáticas. Isso é o que a gente precisa lembrar nessa revisão sobre a distribuição. Sobre a metabolização, lembrar bastante do sistema enzimático do citocromo P450, tá? Metabolismo de fármaco, ele é fundamental, não só para a eliminação. Prodrogas não funcionam se não há metabolização. Exemplos de prodrogas na psiquiatria, citalopram. Hoje, a gente usa muito o metabólico ativo do citalopram, o escitalopram, mas originalmente o que era utilizado até há pouco tempo era o citalopram, e até hoje ainda tem pacientes utilizando citalopram, é um bom medicamento. Outro exemplo, venlafaxina, o metabólico ativo dela é a desvenlafaxina. Outro exemplo, amitriptilina, o metabólico ativo da amitriptilina é a nortriptilina. Enquanto a amitriptilina age em sistema nervoso central, a nortriptilina age muito mais. Então você está me dizendo que a nortriptilina, um outro tricíclico, é o metabólico ativo da amitriptilina? Não estou? Então, dependendo do metabolismo desse paciente, a gente pode escolher uma prodroga ou não, tá?
cuidado com isso. Também a gente pensar no metabolismo para eliminação. Se a gente dá um medicamento, se a gente já dá o metabólito ativo, a gente ultrapassa um pouco, a gente ultrapassa um ponto da metabolização, mas a gente não ultrapassa o outro. O paciente pode até se intoxicar se tem uma dificuldade de eliminação desses compostos, tá? Como P450 aparece em muitos tecidos, não somente no fígado, a maior concentração é no fígado, há em outros tecidos também. A princípio, a principal função dele é a conversão das substâncias, então ela converte para constituintes biológicos e a desintoxicação de substâncias. Então, se o paciente tem aí uma absorção maior de toxinas, essas toxinas também podem ocupar o sistema P450. Qual a toxina que mais ocupa o P450, que nós temos muito contato na psiquiatria? Todas as toxinas presentes no cigarro. Não vou dizer só a nicotina. A nicotina é um dos menores problemas. Nós temos um monte de toxinas presentes no cigarro que acabam sendo metabolizadas no fígado. Então, há uma alteração de metabolismo hepático quando influenciado pela nicotina e por outras toxinas presentes no cigarro. E é, infelizmente, muito comum na psiquiatria o tabagismo, né? Lembrando, todos os psicofármacos são substratos para a enzima P450, com exceção do lítio. Então, lembrando da exceção do lítio. Você está falando, então, que a cetamina também? Também. E se o paciente tem uma menor eliminação, eu vou tomar muito, muito cuidado com a administração da dose de cetamina, porque senão esse é o paciente que pode fazer um evento adverso grave. Tá? Então, a gente tomar esse cuidado. Dá um exemplo aqui, né? Falando sobre a classificação, o citocromo P450, ele é subdividido em famílias e produto gênico. Então, a gente vai dar um exemplo das principais enzimas do P450 que influenciam na psiquiatria. Principais, tá? Existem outros. Vou falar melhor na aula que vem. A aula que vem vai ser longa? Talvez. Vai ser extensa? Um pouquinho. Vai ser chata? Eu espero que não. Então, assim, falando sobre o citocromo P450, quais são as famílias que eu preciso tomar cuidado? Principalmente 2D6 e 3A4. Por quê? Porque muitos dos medicamentos passam por elas. E muitos dos nossos medicamentos são inibidores ou indutores de 2D6 e 3A4. Existem outras que eu preciso tomar cuidado? 1A2, 2C19, 2C9, 2E1, estão todos aqui, tá? O que eu vou lembrar do 2E1? Etanol, álcool. Vou lembrar bastante. O álcool, ele é metabolizado pela via 2E1. 3A4, que eu vou lembrar, carbamazepina. Carbamazepina é um indutor fortíssimo de 3A4. Todos os medicamentos, toda vez que nós utilizamos a carbamazepina, nós temos que lembrar que nós estamos induzindo o metabolismo em 3A4. Então, todos os medicamentos que vão passar para 3A4 serão metabolizados mais rápido. Posso precisar de doses maiores, quando eu falo de medicamentos que são metabolizados e excretados, ou posso precisar de doses menores, quando nós falamos de prodroga. Então, cuidado com a 3A4 e carbamazepina. Também tem que tomar cuidado com a fluoxetina em 2D6 e 3A4. Ela tanto inibe quanto induz metabolismo. Então, nós temos aqui 2D6 e 3A4. Temos a influência da fluoxetina. Aliás, lembrando que a carbamazepina, ela induz metabolismo 3A4 e ela é metabolizada pela 3A4. Então, ela autoinduz seu próprio metabolismo. Por isso, eu preciso de doses maiores quando eu estou fazendo, durante o tratamento com a carbamazepina. E a gente fica, por que antes funcionava e agora não funciona mais? Porque eu induzi o metabolismo. Então, geralmente, a carbamazepina a gente começa fazendo uso ali de 400 miligramas, 200 miligramas, a gente acaba fazendo uso de 1.200, 1.000, enfim, até 2.000 miligramas. Só que, obviamente, chega um momento em que essa indução de metabolismo ela é limitada. Então, a gente não vai precisar aumentar cada vez mais a dose, tá? Isso é uma vantagem
em relação a outros medicamentos. Por exemplo, ao benzodiazepínico, que aí o problema é farmacodinâmico, e aí a gente vai precisar de cada vez doses maiores. Enfim, a gente, lembrando desses medicamentos, e lembrando que se o medicamento utiliza a mesma via metabólica, não é tão bom fazer essa associação. Então, a gente vai tomar um certo cuidado em vias metabólicas, tá? Professor? Sim, pode falar. Desculpa eu voltar um pouquinho, mas em relação a essa prodroga que o senhor falou aí, o senhor deu um resumo, só que eu não entendi assim, a vantagem e desvantagem da droga entendeu? Obrigado pela pergunta, Caio. Quando nós falamos da prodroga, a gente está falando de um medicamento que ele vai ser metabolizado no fígado para poder agir, tá? Hoje, nós buscamos muito a busca da indústria farmacêutica, nós não, quando trabalhamos na indústria farmacêutica, a busca da indústria farmacêutica é dos metabólitos ativos. Por quê? Porque ele vai precisar menos do metabolismo hepático para poder agir. E, obviamente, vai ter vai pesar menos no metabolismo hepático, vai ter menos interações medicamentosas. Não é por acaso que os dois medicamentos que nós temos com menor interação medicamentosa entre os antidepressivos são o escitalopram e a desvenlafaxina. Hoje, a gente vê que a desvenlafaxina tem até menos interação do que o escitalopram. Por outro lado, quando a gente utiliza... Por que às vezes vale a pena usar uma prodroga e não o metabólito ativo? Tem muitos medicamentos que não têm seu metabólito ativo utilizado, cuidado com isso, muitos deles não utilizam ainda o metabólito ativo, a maior parte. E 2, então alguns são prodroga, outros não, e a gente tem que saber disso para poder saber se eu vou induzir o metabolismo da via metabólica. Se é uma prodroga, eu preciso de dose menor. Se é uma droga, eu preciso de uma dose maior. Explico. Por exemplo, eu vou utilizar a fluoxetina e vou induzir o metabolismo da 2D6. Se eu uso a amitriptilina, eu preciso de uma dose maior. Se eu uso a nortriptilina, eu preciso de uma dose menor. Mas a fluoxetina é um péssimo exemplo, porque associar a fluoxetina com um tricíclico, farmacodinamicamente, a gente quase não usa, tá? Mas, enfim, só para poder explicar aqui sobre o porquê saber se é uma droga ou uma prodroga. Se você está me perguntando se vale a pena utilizar prodroga em algum momento, poucos, mas a gente quase não tem metabólito ativo. Alguns medicamentos não são prodroga, eles já não precisam de metabólito ativo para funcionar, eles já atuam. Então, a gente não precisa tomar esse cuidado da metabolização. Por outro lado, se eu estou usando um bloqueador de via metabólica, um medicamento que ele leva a ele dificulta aquela via metabólica, eu vou tomar cuidado quando eu utilizo uma prodroga, porque senão o medicamento não vai agir. Então, tomar cuidado também com os medicamentos clínicos, tá? Espero ter respondido. Valeu, obrigado. Nada que isso. E agora, por último, para a gente poder terminar essa revisão, nós temos a excreção dos medicamentos. A maior parte dos medicamentos, dos psicofármacos, dos medicamentos psiquiátricos, incluindo o lítio, tem a sua excreção renal, tá? Então, por mais que ele seja metabolizado pelo fígado, ele acaba sendo excretado pelo rim. Então, cuidado quando o paciente tem alguma condição clínica que leve a uma insuficiência renal ou quando ele utiliza medicamentos que impedem a excreção de outros medicamentos, porque isso, obviamente, pode facilitar a intoxicação por esses medicamentos. O que você indica, então, Ísio? Paciente relatou insuficiência renal? Vamos à literatura, e aí eu indicaria talvez os 2 guias de prescrição, o Cordioli ou o Stahl, para avaliar se há necessidade de redução de dose. A própria bula do medicamento pode ajudar também.
para ver se a gente precisa reduzir a dose para um paciente com insuficiência renal e, se sim, para qual dose eu preciso reduzir. Paciente não relatou, mas eu suspeito. Peça exame. A gente é médico. Aliás, o nosso nós somos médicos psiquiatras. Antes de psiquiatra, nós somos médicos. Então, a gente tem a obrigação de pedir exame, se a gente suspeita de algo. Se perguntar, eu, a princípio, na minha prática clínica, peço exame para todos os meus pacientes na primeira consulta, seja se eu vou prescrever logo no início, ou se eu não vou prescrever logo no início. Eu vou pedir exame para poder avaliar a parte clínica. Uma das coisas importantes é a gente saber se o fígado e o rim estão funcionando bem. Então, ureia, creatinina, sódio, potássio já vai ajudar bastante. Suspeitei, posso pedir albuminúria? Pode. Posso pedir clearance de creatinina? Pode. Obviamente, tem que suspeitar antes, né? Nessas, eu tive uma paciente que veio encaminhada, que fazia uso de lítio, e fazendo um exame de sangue básico, a gente pôde suspeitar de insuficiência renal, tive que, obviamente, trocar o lítio dessa paciente, e está atualmente acompanhado na clínica médica, enfim, nefrologia, para um paciente que está com insuficiência renal crônica, e o lítio, obviamente, não funcionava para ela, e até poderia estar intoxicando ainda mais essa paciente. Não intoxicou, não fez intoxicação por lítio, mas poderia ter feito intoxicação por lítio ou piorar a função renal dessa paciente. Então, cuidado, e lembrando sempre de pedir exames, além dos exames necessários para diagnóstico diferencial, e aí eu lembro de hipotireoidismo, de anemias, de hipertireoidismo e outros, a gente tem que saber função renal e função hepática desses pacientes, tá? E você pede lipidograma também? Eu peço. No Brasil, a gente tem tanto paciente que descobre no exame que tem dislipidemia, a gente tem tanto paciente que descobre no exame que tem hiperglicemia, que eu acho que é muito importante. E, por outro lado, também, nós sabemos que alguns medicamentos nossos podem piorar síndromes metabólicas, então é importante a gente saber o perfil metabólico desse paciente antes de prescrever, né? Pessoal, com isso, a gente termina, aliás, só lembrando aqui, farmacodinâmica é a ação do medicamento sobre o corpo. A gente vai falar a partir da terceira aula, nossas aulas serão de farmacodinâmica, então vai depender, primeiro, a farmacodinâmica está relacionada com a interação com o sítio de ligação, tá? No nosso caso, no sistema nervoso central. Não existe nenhum medicamento psiquiátrico que haja em receptor periférico e não no sistema nervoso central? Olha, existe muito estudo, principalmente, enfim, existe muito estudo atualmente, mas a gente ainda, a maior parte dos nossos medicamentos, eles têm atuação a nível do sistema nervoso central. Isso quer dizer que eles não atuam em outras células? Claro que eles atuam em outras células, a gente está falando de medicamento, a não ser que nós estivéssemos utilizando algum modo de liberação que liberasse somente no sistema nervoso central, o que ainda não existe, existem pesquisas, mas ainda não existe nada para uso clínico, a gente acaba atuando no corpo inteiro, mas a atuação principal são com os sítios de ligação do sistema nervoso central. Então, dependendo de cada classe, a gente vai ter a sua atuação principal, tá? Inibidor seletivo, por exemplo, inibe a bomba de recaptação de serotonina. Antipsicótico típico, bloqueia D2. Antipsicótico atípico, cada um tem a sua função, mas eles atuam tanto em receptores dopaminérgicos quanto serotoninérgicos. Benzodiazepínicos aumentam a neurotransmissão do GABA por ligação no receptor. Ele faz, na verdade, ele atua modulando alostericamente o receptor do GABA. O cetamina, vai atuar a nível, vai bloquear receptores NMDA glutamatérgicos, levando a um aumento de ligação do glutamato em outros receptores, levando a um aumento de BDNF e outras alterações. Então, cada um deles vai ter a sua função farmacodinâmica, dependendo da interação com o seu sítio de ligação. Lítio tem sítios de ligação intracelulares, então cada um deles vai ter seu sítio de ligação, e nós vamos falar disso a partir da terceira aula.
Com isso, a gente termina a nossa revisão. Como eu falei, isso foi uma revisão da época da faculdade e de tudo que nós falamos durante a pós-graduação nas aulas clínicas. Abro neste momento para perguntas. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, pedir desculpa pelo atraso de meia hora no início da aula e já convidar a todos para a aula de sexta-feira. Quem tiver possibilidade e quiser, nós já abrimos a possibilidade da aula presencial. Caso hajam alunos, a aula será transmitida simultaneamente na internet, lembrando a necessidade, pelo menos, de duas doses da vacina, preferencialmente, como nós aqui somos médicos, se já passou 6 meses, por favor, lembrem da dose de reforço. Muito obrigado a todos pela participação e pela atenção. Estou aberto a perguntas, seja pelo chat, seja pelo áudio, e muito obrigado pelas palavras. Obrigado. Para mim aqui está tranquilo, professor. Muito obrigado pela aula aí. O senhor é crânio. Que isso, eu que agradeço. Obrigado pelas palavras, Caio. Pessoal, muito obrigado. A aula está gravada, tá? O professor Ricardo deve liberar o link para a aula, então aqueles que não ouviram, aqueles que querem ver a aula de novo, ela está gravada. Eu estou encerrando agora, então, a aula. Fico à disposição nos grupos de WhatsApp ou pelo e-mail. Lembrando aqui, vou colocar aqui no chat meu e-mail, não sei se todos têm, então, lembrando aqui meu e-mail. Mas no grupo de WhatsApp tem meu telefone, então é mais fácil me encontrar por telefone. Aliás, botei o e-mail errado, sou campeão nisso, desculpem. Meu e-mail é isio.klein, não isio.klein, @hc.fm.usp.br. Estou à disposição, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela participação. Até sexta-feira, se Deus quiser. Encerrando aqui.